Estamos ao vivo, Firo. Ok. Boa noite a todos e a todas as pessoas que estão acompanhando aqui esta live denominada Café com Política, que começa agora e já está na sua terceira edição. Aqui quem vos fala é José Maria, mais conhecido como Firo, coordenador do Clube da Rádio Comunitária de Guarapé-Miri. Vou estar aqui para mediar esta live aqui com essas duas pessoas maravilhosas que já estão presentes aqui na sala. Estamos aguardando ver se a companheira Rose Moraes entra. E esse é um espaço que foi promovido pelo Diretório do Partido dos Trabalhadores de Guarapé-Miri para discutir os diversos temas de interesse da sociedade em geral. E hoje nós temos como tema dessa live, desse debate, os impactos da pandemia do coronavírus na economia do açaí miriense. Discutir os impactos da pandemia com nossos convidados vai ser de suma importância. A Rose ainda não entrou. Para ser... Oi, Pina. Faz tempo. Agora. Certo, nós vamos aguardar. Nós vamos te apresentar ela, ok? Então, a importância para superarmos essa crise que assola o nosso país. Então, eu creio que os nossos convidados aqui vão linkar vários pontos para que nós possamos superar essa crise que não é agora durante esta pandemia. Sabemos que a crise já vem de muito antes, né? A pandemia veio para dar uma força, deixar mais na crise ainda, mas já veio muito antes essa crise da economia, principalmente do açaí, né? Muitas percas, muitas coisas que vêm acontecendo, e muito antes da pandemia já tinha entrado em crise. Então, nós vamos, através dos nossos convidados aqui, que está na sala já com a gente, presente, o professor Paulo de Tarso, ele que é coordenador do programa de pós-graduação em psicologia da UFPA. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Estou aqui também na sala com o Roberto Pina, né? Grande liderança do nosso município, ex-prefeito de Guarapé-Miri por 2 mandatos, militante dos movimentos sociais, animador das comunidades eclesiais de base, né? Foi um dos fundadores da Pastoral da Juventude, onde eu tenho honra de ter feito parte dessa Pastoral da Juventude. Se a gente for colocar todas as qualidades deles aqui, a live vai ser só para as qualidades. Então, Roberto Pina, seja bem-vindo também a essa nossa live. Obrigado. Para nós darmos início... Boa noite. Para nós darmos início, convido o professor Paulo de Tarso para iniciar com a sua saudação. Bem, primeiro eu queria agradecer os colegas, foi bom ver o Pina aí, nós nos conhecemos já desde a época que a gente tinha a formação lá em Cametá, não era, Pina? Dentro da igreja, lá perto da praia. Muito já. Onde eu vi o filtro da Lamparina, nossa companheira animadora Lamparina, que ensinava a fazer um filtro de barro quando a gente não tinha condições ainda de beber água filtrada. E a Lamparina, que era a pessoa que tinha uma tecnologia especial com pedrinhas, carvão ativado, tudo que hoje tem em filtro moderno, ela já usava lá no nosso filtro de barro, ensinava o pessoal a montar aquilo para poder beber a água mais saudável e colocava as 2 gotinhas de cloro. Hipoclorito. Não é cloroquina, de hipoclorito. Não é cloroquina, é cloro. Hipoclorito. Isso faz pelo menos uns 35 anos, 30 anos atrás. Né? E foi... então, daí que eu conheci os companheiros lá
aí do Baixo Tocantins, né? Dessa região aí do Tocantins. E aqui, Igarapé-Miri fica na metade do caminho, mas é um município bastante interessante. Eu, nos mandatos do Pina, não fui no município, mas eu conheço o município. Então, agradeço aí o convite para poder dialogar aqui com o Pina, que é sempre uma boa conversa, aprender com vocês e poder passar um pouco do que a gente está vendo, está ouvindo aí sobre a pandemia, né? Sobre o açaí de Igarapé-Miri tão famoso, talvez eu não consiga falar com a fluência que vocês têm, mas sobre a pandemia, sobre os problemas que nós estamos enfrentando, eu acho que eu posso ajudar um pouco. Muito bem, professor. Obrigado pela sua participação inicial. É por aí. Convido o Pina, ex-prefeito de Igarapé-Miri, para fazer também a sua saudação inicial. Primeiro é um prazer estar junto com o meu grande amigo Paulo de Tarso. A gente já se conhece há muitos anos aí, participando de várias lutas, de várias batalhas. E nesse momento difícil do país, está alguma coisa atrapalhando. Alguma coisa nesse momento difícil do país. Nesse momento difícil do país que a gente está passando, e cabe a nós de novo ser protagonistas, se reconstruir novamente. Eu sempre digo que o mundo precisa ser reconstruído, o Brasil, a partir dessa pandemia. E o nosso papel é reconstruir a partir de onde Deus nos plantou. E se nós estamos plantados, por enquanto, aqui em Igarapé-Miri, é a partir desse município a nossa contribuição para que a gente possa estar buscando novas alternativas e pensando positivo e reconstruindo um Brasil melhor para o nosso povo. Então, boa noite, estamos aí para dialogar. Eu acho que o Paulo Tarso nos ajuda nesse processo aí do convite, como é que ele está vendo, etc. A gente pode contribuir nessa questão aí da agricultura familiar, principalmente para a nossa realidade, a questão do açaí, já que vivemos de uma cultura de 70%, 80% da economia dessa cultura extrativista. Então, que precisa se adaptar e tentar enxergar o mercado para o futuro. Ok. Muito bem, Pina. Obrigado pela saudação inicial. Oi. Parece que essa queda de energia não tem problema, né? Pois é, tô vendo que alguém tá falando também ao mesmo tempo que nós. Mas vamos continuar aqui. A pandemia provocada pelo coronavírus afeta várias áreas da nossa sociedade: a saúde, a educação, a economia, o sistema político como um todo, e principalmente o emocional e o psicológico das pessoas. A nossa temática de hoje é o impacto da pandemia do coronavírus na economia do açaí miriense, né? Então, tudo isso aí que vem impactar na nossa vida afeta várias áreas da nossa sociedade, a saúde... Está dando um retorno aí, não está? Está dando retorno. Certo. Então, eu gostaria que vocês uma outra live fizessem esse comentário em cima do impacto da pandemia do coronavírus. Tá, deixa eu ver se é aqui no meu. Mas eu gostaria que o professor começasse a falar um pouco da questão da temática da nossa temática de hoje. A questão do emocional, do psicológico das pessoas. Eu acho que... Primeiro, eu acho que você devia desligar seu Filho? Eu acho que você devia desligar seu microfone. Para ficar mais fácil. Tá ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O retorno é daí do teu. Oi, gente. Boa noite. Tá. Só ajeitando aqui o problema da comunicação, eu acho que o Firo está com a live ligada aí. Você não está com o seu computador ligado? Falando para ele. Não, já desligou? Já resolvi. Perfeitamente, então. Vamos lá. Vai lá. Primeiro, eu queria dizer que
a situação que nós estamos vivendo atualmente, ela só esgarça e coloca à tona a desigualdade social brasileira, né? É uma doença. Se a gente fosse falar, nós tivemos 2 epidemias mundiais no século XX, que foi a gripe aviária e a gripe asiática. Neste século, agora, que nós estamos com 20 anos, nós já temos 5 epidemias, certo? Né? Tivemos H1N1, estamos agora com Covid, tivemos gripe asiática, tivemos gripe aviária, né? Tivemos uma gripe no Nilo, e todas por vírus e bactérias, que aí eu queria iniciar a primeira parte do diálogo. Isso significa pela forma de como os homens estão tratando o planeta e avançando sobre a ecologia do planeta, né? Então, a matriz econômica em que se sustenta a vida, ela torna a vida uma vida insustentável, certo? Então, esta é a primeira questão que a gente devia avaliar. Será que este coronavírus vai nos colocar a possibilidade de pensarmos uma nova matriz econômica, agroecológica, né? que com outros valores, aonde outras coisas sejam pensadas como estratégicas, e não aquilo que nós consideramos hoje como estratégicos? Essa é a primeira pergunta, muito importante, e que vale para os trabalhadores rurais e pequenos produtores. Por exemplo, mais de R$1 trilhão para os banqueiros. Todos os estudos dizem que nós, se tivéssemos 400 milhões para a agricultura familiar e para os pequenos negócios, nós geraríamos mais empregos e geraríamos mais produtos econômicos e geraríamos mais condições de vida e maior sustentabilidade dentro do nosso planeta. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar sobre a pandemia, né? A segunda questão que eu queria colocar é que nós estamos na Amazônia. E na Amazônia nós temos várias Amazônias dentro de uma mesma Amazônia. A Amazônia da nossa ancestralidade indígena não é a Amazônia da metrópole de Manaus, nem da metrópole de Porto Velho, nem da metrópole de Belém do Pará, que não é a mesma Amazônia do Baixo Tocantins, com os seus costumes, que não é a mesma Amazônia do Sul e do Sudeste do Pará, né? Com seus gados e a sua mineração e assim por diante, né? Então, nós temos que pensar numa matriz, né, econômica, certo? Uma matriz econômica que pense principalmente na defesa da vida dos seus cidadãos, certo? O governo americano do Donald Trump colocou $1 trilhão de dólares, que nós não sabemos nem contar quanto é que é isso, para os seus empresários, porque ele descobriu rapidamente que se a população americana fosse dizimada, ele ia demorar mais de 20 anos para reerguer, porque existe uma coisa muito importante que não pode ser substituída no capitalismo, que é a exploração do trabalho humano, certo? Então, ele, sabendo disso, colocou $1 trilhão para os empregados, para os empresários manterem os seus negócios, já que ele sabe que a China está no encalço dele do ponto de vista da disputa econômica, né? Então, essa é a segunda coisa importante. E por isso que nós temos que pensar nesta segunda coisa. A terceira coisa importante é o que diz respeito à própria doença. Uma doença, a gente precisa conhecer a história natural dessa doença. E nós
que somos pesquisadores, nós que somos trabalhadores de saúde, nós que estamos na linha de frente da discussão da saúde, nós não conhecemos a história natural dessa doença. Se vocês forem olhar, ela se comportou diferente em cada país. Por exemplo, todo mundo começava aqui dizendo que eram só as pessoas acima de 60 anos, né, que teriam maior susceptibilidade, ou seja, que teriam maior condições de pegar a doença, de agravar, de ficar doente, de morrer. No Brasil, a gente está vendo que as pessoas estão concentradas entre 30 a 55 anos de idade, a maior parte das pessoas, certo? Então, nós não conhecemos a história natural dessa doença. Nós não conhecemos todos os mecanismos de transmissão. Nós não conhecemos todas as sequelas, que não são só sequelas, como falou bem o Firo, não são só sequelas físicas, né? Nós não seremos mais os mesmos depois desta pandemia. Até este exato momento, não existe nenhum tratamento e não existe nenhuma vacina. Então, o que é que fará nos fortalecermos? São os velhos sentimentos e as velhas palavras que nós sempre pregamos, nós do movimento social. O comunitarismo, a solidariedade, né? A sustentabilidade, a democracia, ela corre um risco muito grande nesse exato momento, dado que o governo central não está contribuindo e centralizando as ações como deveria estar centralizando, né? E o Sistema Único de Saúde. Pensem, subtraiam o SUS da vida da população brasileira nesse momento. Subtraiam, tirem. E pensem como estaríamos muito piores diante da pandemia que nós estamos enfrentando. Certo? Pensem que estaríamos muito piores sem o Sistema Único de Saúde, mesmo com todas as suas fragilidades. E aí eu quero terminar essa primeira intervenção dizendo o seguinte: a formação acadêmica, a formação clínica, ela não está só nos médicos, né? A gente viu agora, nessa pandemia, a importância dos agentes comunitários de saúde, que são essenciais para identificar as pessoas dos casos mais leves, né? A gente viu a importância dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos assistentes sociais, né? De todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que não são vistos, muitas vezes, dentro da equipe de saúde. Nós temos também uma importância muito grande com as nossas associações comunitárias, né? Com o nosso povo, da Central Única das Favelas, com o Marajolizando, com o Marajó Vivo, né? Com as universidades públicas que estão produzindo e contribuindo fortemente para ajudar a mitigar os danos causados por essa pandemia. Então, por fim, o que nós estamos aprendendo profundamente? Que a falácia de que o mercado resolve tudo com sua mão invisível, né? De que a meritocracia resolve tudo, tudo depende de cada um, que o empreendedorismo, tudo depende de cada um, e eu vou ser aquilo que eu conseguir ser sozinho, eu não preciso dos outros. Tudo isto caiu por terra. Todos os países do mundo estão precisando do Estado para poder sobreviver e enfrentar os dilemas das doenças, porque nós tem bens coletivos que nós não podemos adquirir
individualmente. Vou fazer uma brincadeira. Não adianta comprar a bolha de ar do Michael Jackson, que não vai ter bolha de ar para esconder todo mundo dentro e todo mundo se salvar da pandemia, se não tiver política forte do Estado, se não tiver política forte do sistema de saúde funcionando, se não tiver trabalhadores qualificados. Não adianta ter respirador, não adianta ter UTI, se não tiver gente qualificada para dar conta deste problema. Então, o que é que nós estamos vendo acontecer? Briga de números, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz que está passando, outros estudos mostram que não estão passando. O Brasil é o país que menos testa pessoas, certo? A epidemia e a pandemia estão se interiorizando, elas estão saindo da zona metropolitana para os interiores, onde nós temos menos condições de atender as pessoas. Então, eu sempre brinco dizendo que é uma pedrinha que está no lago, que a gente joga no meio do lago, que aquela faz aquela onda, vai lá na beira e volta, né? Então, obviamente que isso vai ter impacto na nossa produção rural, e obviamente que isso vai ter impacto na nossa produção da vida, e obviamente que isso vai ter impacto na nossa vida comunitária. Então, o que nós temos para fazer agora é isolamento social, uso de máscaras, lavar as mãos, e aí nós temos problemas desde água potável até como se isolar em casas com a pobreza alarmante, onde um cômodo, às vezes, é dividido por 5 companheiros, 6 companheiros, 7 pessoas numa casa. Então, esses são os dilemas que nós enfrentamos nesse exato momento e que só esgarçam ainda mais as desigualdades que o nosso país e o nosso Estado vivem. Então, eu queria terminar a primeira intervenção colocando essas questões para o debate. Ok. Pina? Tem que ligar o microfone do Pina. Oi. Agora sim. Está me escutando? Sim. E aí, Pina? Estou escutando. Companheiro Pina, por gentileza, ligar seu microfone. Por gentileza, Pina, não estamos lhe escutando. Ligar seu microfone. Rola, você está me escutando? Filho, estou te escutando bem, filho. Tá, ok. Não estou escutando Pina. Vamos tocando aí com o professor, Firo, até que o Pina resolva o problema do microfone dele. Você está me escutando bem, professor? Estou escutando bem. Então, não estou conseguindo escutar o Pina.
Eu acho que ele também não está escutando a gente. Não, acho que o microfone dele está desligado. Uhum. Robert, vê se entra em contato com o Pina para ligar o microfone dele. Oi? Não estamos. Agora sim. Agora, Pina. A gente não estava te escutando. Pina, tira esse negócio do ouvido e fala direto no computador, mano. Fala agora. Tira do teu computador também. Fala direto no computador. Oi? Agora sim. Tá ok? Agora sim. Tá, agora tá. Vamos lá. Então, o que acontece? Essa necessidade de mexer na atenção básica era fundamental. E, graças a Deus, depois de alguns debates e aí o recurso chegando, o município começou a entrar na atenção básica e a gente vê que controlou bastante. Então, acho que nós vencemos um momento importante. E, outro lado, que a nossa sociedade também costuma entender e ter esse cuidado com o isolamento, que isso pertence a nós e não é só agora, por um bom tempo vai necessitar. Mas aonde eu quero mais me deter na área da questão econômica. Como é que eu vejo agora essa questão da questão econômica? Primeiro, lá naquela Assembleia Geral do Comitê do Ódio, aquela bendita reunião de governo dos ministros, que deu na saída do Moro, que aí eu imaginei que foi a Assembleia Geral do Comitê do Ódio. O nosso ministro da Economia, ele disse o seguinte: nós temos que pôr dinheiro para os grandes, não é para os pequenos. E com isso, me preocupou quando ele colocou isso, porque aí os grandes vão ganhar dinheiro, com os pequenos não. Que é uma visão equivocada. Se o povo pequeno não ter apoio para trabalhar, ele não vai gerar desenvolvimento e também não vai consumir. Então, o capitalismo fica desamparado também, sem a nossa mão de obra e sem também o nosso consumo. Então, o governo federal tem uma concepção equivocada, que cabe a nós estar pressionando cada vez mais. Eu olho o seguinte: nós somos de uma região, de um município, que 70% vivemos do açaí. O açaí é um produto extrativista. Então, ele tem um período só. E qual é a minha preocupação em relação a esse período? Primeiro, a nossa safra passada foi congelada aí na mão das empresas, e aí fecharam os shopping, fecharam as praias, foi fechado as academias. Com isso, o nosso consumo do açaí diminui, com certeza. Diminuindo esse consumo, está no frigorífico por aí, nas câmaras frias por aí, aguardando o consumo. E a nossa safra, pelo decorrer do processo, nós temos, a partir de 2 meses, a partir do dia 15 de agosto, nós estamos começando a ter a safra do açaí. Mas setembro, outubro, novembro, dezembro são os 4 meses da safra. Então, nós temos 2 meses para a gente começar a discutir safra de açaí. Aí, como será? Eu tenho medo de que aconteça uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos atrás. De repente, por alguma situação que as empresas se apirriam, eles pegam e combinam o preço e vão baixando o preço, que não dá mais para o trabalhador, não dá mais para o produtor do açaí. E fazem isso. E agora, talvez, use o pretexto de querer fazer isso mesmo, porque vão dizer que não tem dinheiro, que está tudo cheio, e etc. Tal. Então, a nossa safra está comprometida. Aí eu volto fazendo outro. Tá? Mas o Bolsonaro prometeu que vai dar mais uns 2 ou 3 meses de auxílio emergencial. Esse auxílio ajuda em alguma coisa? Ajuda, mas não resolve. Na nossa realidade,
todo mundo do açaí está acumulando dívida nesse período. Está precisando limpar suas açaizais para poder colher a safra. Então, com isso, é dívida. Se a gente não ter uma proposta de desenvolvimento discutida para frente, nós corremos o risco de endividar todos o pessoal do açaí. Então, o auxílio emergencial ajuda? Ajuda. Mas você come uns 15 dias, já acabou. Então, precisa correr atrás e buscar outras coisas. E no caso do produtor do açaí, está acumulando dívida. O que é que eu vejo aí? E agora? Como é? Qual é a saída? O que é que nós temos para... O que é que nós temos para estar fazendo, para estar tentando buscar? Aí eu queria adiantar aqui e dizer o seguinte: é preciso que os produtores, os empresários e o governo sente e converse. Se não houver um socorro do governo do Estado ou federal, não sei qual é o órgão, que sente, primeiramente, para nós pactuar entre a produção e o beneficiamento, que são as fábricas que beneficiam, um acordo de que não dê prejuízo para ninguém. E o segundo ponto, que se o governo não abrir um plano safra, um plano emergencial para essa questão do extrativismo, principalmente aqui na região Amazônia, aqui no estado do Pará, e eu acho que o governo do estado deveria estar se preocupando e entrando nisso, talvez para socorrer as empresas para garantir o beneficiamento da safra e socorrer os produtores para que eles possam estar tirando a sua safra e tal. Isso aqui é preciso pactuar nesse ano de crise, nesse momento de crise, a questão de como a gente vai sobreviver em relação à safra do açaí. Não tem como a gente ficar alegre dizendo vai chegar a safra do açaí, nós vamos ganhar dinheiro. Não, tem uma grande dúvida. O mundo não é mais o mesmo. Então, nós aqui não podemos entender que a realidade é a mesma em relação à produção do açaí e nós que vivemos de safra. Então, por essa razão, eu queria estar propondo para a sociedade, para todos os governantes, que é hora de começar a discutir uma pactuação, criar talvez uma Câmara Técnica e construir uma pactuação nesse momento emergencial, para que produtores de açaí, através das suas instituições, entidades, cooperativas, etc., e beneficiadores do açaí, que são as empresas das fábricas, possam sentar e discutir bem essa situação. Se não fazer isso, nós vamos ficar chorando no ano que vem, e aí vem a entre safra de novo, e com dívida, e com problema. Não podemos nos descuidar. Se o mundo mudou, a lógica aqui muda também. Mas se está buscando alternativa, o mundo tem que buscar alternativa aqui. A alternativa, principal ponto, é o diálogo. Mas não existe diálogo sem uma esperança de salvação. E essa esperança de salvação só vem com a presença do poder do Estado. Como o Paulo de Tarso falou ainda agora. É hora do Estado estar vindo, é hora do Estado encostar e ver o que é que pode socorrer esse momento tão importante. E aqui nós temos que começar a pressionar o governador, o Helder, porque nós somos o maior produtor de açaí do mundo. Acho que 90% é do estado do Pará. Então, é um segmento fundamental, extrativista, é um segmento que garante sustentabilidade com preservação do meio ambiente, mas essa sustentabilidade está ficando difícil no momento que não vai garantir a qualidade de vida para o nosso povo. Então, estamos ameaçados com isso, mas podemos estar buscando alternativa, buscando formas. Então, eu queria concluir esse momento dizendo o seguinte: é hora de pactuar, é hora da gente sentar, todos os atores, mas com a coordenação do Estado, porque nós não vamos sentar só para fazer choradeira, só para cada um contar as suas dificuldades. Nós temos que sentar com o principal agente do processo, que é o Estado, que é o governo,
Nesse caso, pode ser o governo do Estado, com auxílio do governo federal, através dos bancos que tem, mas é preciso ter um plano safra emergencial para que o extrativismo do açaí não sofra esse impacto e que a gente possa estar cada vez mais avançando. Então, eu acredito que é possível manter diálogo, eu acredito que é possível, tá? Mas a gente precisa estar dando as mãos e cada vez mais avançar para esse momento. E aí, até trocar umas ideias aqui com o Paulo, provocando, como seria? Temos uma brecha de como provocar parlamentares, a Secretaria do Estado, porque eu acho que o Estado devia ser o nosso principal protagonista desse debate, o principal responsável em coordenar esse momento da safra do açaí. Mas tem que ter, não pode ficar só sentado, que eu sei que ele vai sentar com os empresários lá, ele tem que sentar com os produtores também, para duas coisas, para subsídio e a outra também para pactuar preço, senão os produtores vão pegar dinheiro e vão deitar e rolar em cima da gente aqui. Então, tem que ter esse assento também da classe trabalhadora e principalmente das nossas organizações que trabalham com açaí, os produtores. Então, filho, Paulo, e o nosso povo que nos acompanha, ficar por aqui, de repente ter perguntas, etc., a gente volta. Muito bem, Pina, obrigado pela participação. A segunda norte do nosso debate era justamente isso que tu acabaste de colocar, a questão da Câmara Técnica, né, da participação, do papel do governo municipal, estadual, federal, dos movimentos sociais, dos sindicatos, né, toda essa rede que forma aí a questão da agricultura. Como é que nós vamos conseguir sair dessa herança que o coronavírus está deixando para a gente? Como é que nós vamos conseguir nos livrar desse mal de uma forma que nós possamos sentar juntos com as pessoas que têm o interesse, porque muitas das vezes tem algumas entidades, tem alguns movimentos, alguns governos que não querem sentar com a sociedade para resolver o problema. Então, tem que haver o interesse para poder criar as câmaras, né? Então, como é que esses movimentos podem estar se unindo para, pós-pandemia, né, fazer esse trabalho de resgate da economia local? Aí o professor quiser colocar alguma coisa nesse sentido aí também. Bem, primeiro, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Primeiramente, eu queria dizer, eu não sou um grande especialista em economia, mas eu vou aqui dar meus pitacos. A primeira coisa, eu acho que vocês têm associação de prefeitos. E vocês têm associação de produtores rurais, certo? E me parece que, já que esta é uma live, que eu estou entendendo que é do Diretório Municipal do PT de Garapé-Miri, é isso? Isso. E parece que a Secretaria do Trabalho é coordenada pelo PT, no governo do Helder Barbalho, não é isso? A CEASTER, coordenada pelo Inocêncio Gasparim. Eu acho que é uma questão de abrir o diálogo direto com o governo do Estado, né? Certo? Acho que é uma questão ou dos produtores como movimentos sociais ou dos prefeitos da região, ou os produtores e prefeitos juntos, eu não sei como é que funcionaria isso aí, vocês têm uma leitura da política melhor do que eu, certo? Mas eu acho que é essa a saída, é começar a construir com o poder público a saída para essas necessidades que estão sendo colocadas nesse momento. Entendeu? Porque tudo indica, e daí eu gostei de uma frase que o Pina falou com muita consciência, isso não passará tão cedo. Vocês estão entendendo?
Isto não vai passar tão cedo. Infelizmente, eu queria estar errado. Certo? Uma vacina, ela demora entre 1 ano e 1 ano e meio para ser feita. Existem já vacinas adiantadas aí. Tem uma vacina que o Brasil, ainda bem, assinou ontem, o protocolo de Oxford, que é a vacina londrina, que já está na 3ª fase, já está sendo aplicada em humanos, né? Então, essa vacina é uma vacina promissora. Mas, depois que ela for validada, tem que produzir a vacina, certo? E é uma vacina que o mundo inteiro quer. Não é uma vacina que 1 ou 2 querem, certo? E é um jogo onde só entra quem tem dinheiro. Vocês viram que o Trump barrou no aeroporto de Miami respiradores que vinham para a Bahia. Vocês viram que o Flávio Dino só conseguiu trazer os respiradores para o Maranhão fazendo uma rota diferente, certo? E vocês viram que, infelizmente, os respiradores chegaram no Pará e não funcionaram. Tem uma discussão aí sobre de onde vieram, mas devolveram o dinheiro, mas não funcionaram, certo? Então, o capitalismo, nem nesta hora em que todos nós estamos acometidos por uma doença grave, que não escolhe classe social, não escolhe cor, né? Até eles tiveram a doença, nem assim eles tiveram qualquer parcimônia com a gente, certo? Então, muito provavelmente, nós vamos ter que fazer as coisas, e eu comecei falando da lamparina e do seu filtrozinho de água, que eu aprendi lá há 30 anos atrás. Nem sei se essa companheira está viva ainda, Roberto. Então, nós vamos ter que fazer as coisas que nós sempre fizemos, que é comprar pano, aumentar as nossas fazedoras de máscaras no interior, né? Certo? Aumentar o isolamento social, pedir para que tenham água potável para lavar as mãos nas ruas, fortalecer a atenção básica, reunir as forças sociais para negociações econômicas como essas que o Roberto Pina acabou de falar, né? Certo? Porque a cultura do açaí não é só de Garapé-Miri, Cametá também tem uma forte cultura do açaí, né? Aí perto de vocês. Então, buscar apoio nas universidades, certo? Né? Então, eu acho que nós temos que voltar às palavras de ordem, de igualdade, fraternidade, comunitarismo, que é isso que vai nos fazer resistir contra a pandemia. O vírus em si, ele não tem culpa de nada, gente, ele é só um vírus. É a forma de como as pessoas tratam a ecologia, a natureza e o planeta que está nos fazendo enfrentar este vírus, certo? É a forma de como nós estamos tratando o planeta Terra, certo? É a forma de como nós esquecemos da nossa ancestralidade. Vocês viveram uma epidemia do mal de Chagas há alguns anos atrás aí, não viveram? Por conta de falta de assistência técnica para plantar o açaí, certo? O cara foi lá, desmatou toda a mata do lado do açaizeiro, o bichinho, ao invés de ir para o mato, subiu e se escondeu dentro do cacho do açaí, não foi? Assim? Então, quando a gente faz as coisas sem técnica, né? Quando a gente faz as coisas sem técnica, quando a gente faz as coisas sem ouvir os nossos ancestrais que plantavam o açaí no meio da mata, vocês se lembram? Que os açaizeiros não eram plantados como a gente planta hoje. Eles eram plantados no meio do mato, não era assim, Roberto Pina?
que a gente achava os açaí no meio da jaqueira, no meio da mangueira. Não era assim? Não era assim que a gente achava? Então, hoje a gente planta, mata tudo, planta uma porção de açaí. Por quê? Porque nós estamos dirigidos pelas indústrias do açaí que vão buscar direto no pé. Então, é mais fácil plantar tudo junto. Agora, o mais fácil que é plantar tudo junto é menos ecológico, é mais arriscado, tá certo? Tá? Então, nós vamos ter que fazer escolhas sobre o que nós queremos produzir, certo? Como produzir, certo? E nós já temos essa discussão sobre a sustentabilidade na Amazônia. Nós vamos continuar jogando os detritos que nós jogamos dentro dos nossos rios e comendo os peixes cheios de bactérias que nós comemos? Essa é uma boa pergunta, né? Para a gente continuar fazendo, né? Nós vamos continuar desmatando, como nós continuamos desmatando e achando que não vai acontecer nada com o clima na nossa vida? Então, nós temos que pensar também no vírus junto com esses outros dilemas, né? Porque está vindo aí o aquecimento global, está vindo aí um conjunto de outras coisas, certo? E que vão nos trazer novos problemas, certo? E esses problemas só podem ser resolvidos pelo Estado. Ninguém resolverá esses problemas sozinho. Ninguém, tá certo? Por mais rico que a pessoa seja, ela morre diferente. O caixão dela é melhorzinho do que o nosso, mas ela morre de coronavírus. Tá certo? Ela morre. Por mais bilhões que tenha o Trump, que tenha o Bill Gates, que, por sinal, está investindo em 7 plantas, ou seja, em 7 fábricas, porque cada vacina tem um jeito de ser feita. E ele já está investindo em 7 fábricas para que aquela que ficar primeiro, ele já vai logo começar a produzir. Certo? Então, mas o Bill Gates também morre igual todo mundo. Vocês estão entendendo? Só que o que é que está acontecendo? Como em tudo que é pandemia, aqueles que têm mais dinheiro terão melhores condições de se prevenir de fazer isolamento social. E o nosso povo que mora, como eu falei para vocês, 10 pessoas em 3 metros quadrados, que está lá gripado, nós temos que pedir aos prefeitos que aluguem os hotéis que estão vazios para colocar o povo e fazer isolamento dos trabalhadores de saúde, certo? Que a gente use as escolas para fazer isolamento das pessoas que estão doentes, porque esta é a única forma conhecida até esse momento de combater esta pandemia, já que não temos remédios que a gente diga com exata segurança, bebe aqui essa cabacinha com andiroba, mano, que tu vai ficar bom. Não tem esse remédio ainda, certo? Quiçá tivesse uma cabacinha com andiroba, uma pílula de cupaíba, né? Para a gente ficar logo bom. Mas não temos ainda nenhum remédio. Então, é isolamento social, lavar as mãos, política pública, política econômica para os pequenos produtores, né? Educação, é isso que nós estamos fazendo aqui, conversar, conversar e conversar. Tá certo. Nosso povo está interagindo aqui com a gente, né? Eu vou mandar um abraço e uma boa noite para a irmã Edilene, que está lá no Nordeste, irmã Carmelita, contribuiu muito aqui na nossa diocese. Um abraço também para o doutor Paulo Sérgio. Inclusive, deixa uma pergunta aqui. A receita de Igarapé-Miri é muito dependente das transferências estaduais e federais. Qual a política de desenvolvimento adotada pelo prefeito atual? Também está presente aqui com a gente Avelino Ganser. O Ganser. Cuidado com a monocultura do açaí, né, Paulo? Belo debate, insisto. É isso. É isso aí. Para problemas complexos, saídas simples não resolvem, certo? Nenhuma monocultura
Basta estudar a história do Brasil. Faliu a cana-de-açúcar, faliu o café, né? O que o Avelino está falando aí é sobre o sistema de agroecologia, que uma prefeitura que pense na sustentabilidade tem que pensar nisso. Porque vamos pensar nisso aí que o Pina acabou de dizer. Baixa o preço do açaí como baixou o do petróleo. E aí, o pessoal vai viver do quê? Se não tem alternativa econômica. Muito bem. Acho que ficou uma pergunta aqui no ar. O Pina poderia comentar a pergunta aqui do Dr. Paulo Sérgio. Né? A receita de Grapemirim é muito dependente das transferências estaduais e federais. Qual a política de desenvolvimento adotada pelo prefeito atual? Qual é essa política de desenvolvimento que hoje o prefeito está atuando aqui no município com essas transferências que vem do governo federal e estadual? Tem um pouco dessa visão? Primeiro agradecer a irmã Edilene, ao Di Ganzi, Avelino Ganzi, tanta honra, pessoas importantíssimas nos acompanhando aqui, dando essa honra para nós, nos acompanhar. Agora, doutor Paulo Sérgio, a sua pergunta não tem muito o que explicar, porque não tem nada, ao ponto que o que eu vejo do município, discutir alguma coisinha, é a Secretaria de Meio Ambiente tentando falar em piscicultura por aí. Mas a agricultura não tem nenhum processo de debate, eu não vejo nenhum tipo de organização, desenvolvimento em comércio, etc. Tal. Estão fechados agora, que acordaram para a questão da atenção básica, que eu acho que está ajudando muito a controlar o município. Mas não vejo que o município está cuidando disso. Até porque é o seguinte, nós temos que entender que, historicamente, sempre cabeu a nós a responsabilidade de puxar esse debate. Sempre cabeu a nós a responsabilidade de estar descascando esse abacaxi. Quando tiver já pronto para comer, eles aparecem. Mas é a nossa missão, é o nosso papel, nós temos que ir para cima e trabalhar. Eu não vou entrar muito no mérito agora do poder público municipal, porque eu queria entrar numa linha que é o seguinte. Primeiro, nosso papel como sociedade é nunca abrir mão daquilo que a gente sempre fez nas nossas comunidades eclesiais de base, que é orientar o nosso povo, conscientizar o nosso povo, tanto a alma, quanto o corpo e quanto o dia a dia sobrevivência. Então, por essa razão, vai caber a nós, cada vez mais, estimular o isolamento, estimular o cuidado, a prevenção, tal, digamos. Hoje eu conversei com uma pessoa do interior, mas da estrada, um professor. Se aí, professor, como é? Se muita gente pegou lá. Ele disse assim, olha, eu estou demais orgulhoso que o meu lugar, onde eu nasci e me criei, nós fizemos uns acordos lá, que até hoje nenhum pegou. Nenhum pegou. Até hoje. Mas isolamos um bocado de coisa, e teve briga no início, que o pessoal não entendia, mas depois o pessoal foi tomando consciência, e graças a Deus conseguiu despertar nas pessoas, que hoje, até hoje, nenhum, até o ponto que a gente tem um pacto que todo meio-dia é feito um momento de oração, agradecendo e pedindo que continue assim. Então, a nossa região ali, Santo Antônio, Suspiro, Japuretê, ficou livre desse processo, mas teve todo o trabalho. Nós suspendemos o transporte, as Kombi, etc. Mas estão falando em abertura, está vindo, e nós estamos celebrando a trezena de Santo Antônio, mas cada um na sua casa. Eu acho que vai ser a festividade mais participativa, porque eu já vi nas fotos um bocado de gente que não vai na igreja, mas na casa dele está rezando. Aí eu digo, olha, graças a Deus vai ser a mais participativa. Então, nós estamos trabalhando essa questão da prevenção, que vai caber a nós sempre, ser vigilante, orar e vigiar sempre nessa situação. Agora, eu queria falar com o nosso povo miriense e queria fazer um viés para a região. Nós aqui na região do Baixo Tocantins, Grapemirim,
Oeiras do Pará, Limoeiro, Cametá, Bahia, Bocajuba, estamos discutindo há mais de 2 meses essa questão da pandemia e lutando por questão de estrutura. E nós focamos na questão do hospital regional, mas o governo montou uma outra estratégia. E está tentando, na medida possível, socorrer, mas nós estamos tendo perca. Cametá cresceu muito a situação e tal. E eu quero aproveitar esse instrumento que nós chamamos de Tocantins em Movimento, que está a CUT, que está a FETAGRE, que está a Diocese, que está a... Aconteceu com o Pina? Sumiu o Pina. Então vamos, já estamos no final já da nossa live, né? Então vamos já para as considerações finais. Eu só queria colocar aqui um trecho de um texto que ontem o deputado Beto Faro colocou em um site que coloca assim, a seguinte frase: pandemia, pobreza e ameaças ao abastecimento alimentar. E aí ele diz a seguinte coisa: é realista afirmar que o Brasil somente não experimenta uma grave crise no abastecimento alimentar interno por conta do crescimento da pobreza, da miséria e, consequentemente, da fome, o que, obviamente, impacta na redução da demanda alimentar. Eu queria deixar essa deixa aí e queria que... Qual seria as iniciativas para sair, né, dessa crise? Que muita já foi colocada durante a nossa live, durante o debate de cada um de vocês. Essa crise que está instalada, a crise da pandemia, né, que vai ficar, não vai terminar de hoje para amanhã, né, que a gente sabe que é uma crise que vai ser um pouquinho duradoura, mas vai depender desse conjunto de entidades, né, do governo para poder sentar e tentar sair. Então, professor, gostaria que você já fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar esse momento. Primeiro, agradecer meu amigo Avelino Ganzi, que eu ainda não sei se está por aí, a irmã, que foi citada, agradecer as pessoas que assistiram a live. Eu acho que saúde rima com democracia. Então, a primeira coisa é que nós temos que democratizar não só a produção, como o acesso das pessoas aos bens e serviços que lhe façam manter a vida. Eu acho que essa é a boa conversa que os movimentos, que os prefeitos, né, têm que ter nesse exato momento. E acho que a sociedade brasileira não sairá desse impasse se não juntarmos um grande campo político que reivindique a presença forte do Estado para defender a vida dos seus cidadãos. Eu acho que isso é a coisa fundamental. O debate sobre a agroecologia, o debate sobre a sustentabilidade, esse debate vocês têm melhores condições de fazê-lo, certo? E nós temos especialistas nessa discussão na Amazônia. Inclusive, eu acho que uma das pessoas que entrou aí, que é o Avelino, vocês deveriam convidar o Avelino, convidar alguns companheiros que foram artífices das nossas reuniões do Grupo de Trabalho da Amazônia, nos governos do Lula, que apontaram alternativas para isso. Vocês deviam convidá-los para que a gente pudesse conversar sobre saídas e alternativas econômicas, sociais, de políticas públicas para a nossa região amazônica, pensando nas suas grandes variantes. E, por fim, incluindo os quilombolas, indígenas e ribeirinhos nesta discussão, porque a gente sempre se esquece das nossas ancestralidades que estão numa situação de vulnerabilidade social muito grande. Eu, talvez, para concluir, complementaria a fala do deputado Beto Faro, dizendo que ainda
que a miséria tenha aumentado, mas ainda nos resta um pouco daquele tempo bom das políticas sociais que os produtores rurais ainda conseguem produzir e sustentar o Brasil, e por isso nós ainda não fomos para a bancarrota total. Porque se nós dependêssemos, é como eu falei, retira o SUS e vê o que é que fica. É a mesma coisa que eu sempre dissesse. Retira os produtores rurais e vê o que fica do emprego na sociedade brasileira. Muito obrigado pelo convite, me coloco sempre à disposição, viu, Firo, de dialogar com as nossas comunidades. Eu sou uma pessoa que nasci num bairro pobre da cidade de Belém, no bairro do Guamá, né? Tenho uma convivência grande com os companheiros aí da região, ando e melhorando um pouquinho aí o vírus, não me importaria de ir aí fazer o debate ao vivo quando for possível, tá? Muito obrigado e agradeço o convite. Com certeza. Obrigado, professor Paulo de Tarso, em nome do Partido dos Trabalhadores de Garapé-Miri. A gente quer lhe agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente debatendo esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Então, eu queria agradecer a todos, a participação de todos, né, as pessoas que estão mandando mensagem, Emanuel Bahia, e finalizar aqui com o esclarecimento do Dr. Paulo Sérgio, né, que ele diz a seguinte questão: o esclarecimento à sociedade é passo importante na prevenção do combate a essa pandemia, mas o governo municipal, até o momento, segundo informações obtidas no portal da transparência, somente aplicou R$ 1.550 na publicidade e propaganda. Também vi há pouco que os investimentos da área de saúde entre os dias 14 de abril a 21 de maio já ultrapassaram de 500 mil. Né? Então, essa questão que ele coloca aqui, a gente quer agradecer a participação de todos, né, em nome do Partido dos Trabalhadores também, quero agradecer em nome do Edson, que me convidou para mediar esta live, agradecer Roberto Pina, que por algum motivo, acho que deu algum problema lá na internet dele, saiu, agradecer a Rose Moraes também, que não pôde estar aqui, né, mas deve ter tido algum problema com ela, mas agradecer, quem sabe na próxima a gente não se encontra pós-pandemia, né, para debater cara a cara, como diz o nosso povo, frente a frente. Né? Então, em nome do Partido dos Trabalhadores, nosso muito obrigado a todos que ficaram até este momento com a gente. Boa noite, fiquem em casa, usem máscara. Lave as mãos e usem máscara. Tudo certo. Boa noite.